Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este livro lindo, lindo, não tem outra palavra, é um livro lindíssimo de C.S. Lewis, até que tenhamos postos, e vocês vão entender esse título, tem realmente tudo a ver com a história, e eu tenho aqui essa edição da Thomas Nelson, como sempre, muito bem elaboradas as capas, olha que belezura, né? Aqui, como sempre, né, as divisórias, todas as texturas, os arabescos, como sempre, uma cor muito viva, muito forte, pintado, né, nas laterais. Olha só que belezura, né? E realmente este livro merece uma edição tão lindinha, tão caprichada realmente. Gente, é um livro que, assim, você suspira, você emerge totalmente na história, você fica cativado, sabe, preso na doçura das palavras, na formação dos personagens, na construção da história, dos temas, e até quando você chega no final, em que tudo se encaixa, tudo faz sentido, e você acompanha a trajetória. Essa é uma verdadeira trajetória do herói realmente. Você pega um personagem ali no começo de uma forma e você vê ele se transformando em outra pessoa, literalmente, né? Um personagem forte, cheio de erros e acertos e que vai aprendendo, tropeçando e caindo, superando obstáculos internos muitas vezes. Mas, sabe, eu não tenho palavras, é muito lindo, é muito precioso, e o tempo aqui seria curto para eu falar todas, sabe, os temas aqui que a gente pode abordar, as coisas que a gente pode aprender, o tanto de alegoria que tem aqui, e você vai parando, você vai comparando as coisas, não é? E é tocante, você chega a chorar, principalmente naquele final, não é? Quando você percebe, né, do que realmente ele está falando, é lindo demais. Então, assim, é um livro que eu vou ler novamente, com certeza. Eu vou ler um outro agora, vou deixar ele um pouquinho lá, depois eu retorno a ele novamente, lendo, né, apreciando, e quem sabe aprendendo, pegando novas coisas. Porque realmente esse aqui é um livro de gênio, e é o último livro escrito pelo C.S. Lewis, e segundo as críticas e segundo o próprio Lewis, é o melhor livro que ele já escreveu, é o livro preferido dele, e com razão, gente, porque é uma obra-prima. Então vamos direto ao assunto, porque é muita coisa e o tempo é curto. E basicamente, né, eu também não vou poder contar a história aqui, porque é muita coisa, né, mas basicamente é uma releitura da história de Cupido e Psique. E uma das diferenças aqui que eu posso falar é que neste livro nós não vamos ter o Cupido, nós vamos ter um outro deus, é o deus da montanha, que é uma clara alusão ao nosso Deus, ao amor, né, do nosso Deus. E a história da redenção e tudo que ele fez por amor a nós e como ele nos salvou, né, isso é tratado aqui de uma forma muito linda, gente. Não vamos ter a mãe do Cupido, que é a deusa do amor, a deusa Vênus. Aqui nós vamos ter uma outra deusa, que é a deusa Ungit. Ela é retratada de uma forma um pouco diferente aqui também. Não vamos ter aqui duas irmãs invejosas que vão até a casa da Psique e causam aquela coisa toda. Não. Aqui nós vamos ter, sim, uma irmã. Na história original, as duas irmãs morrem, são fulminadas lá e morrem e tudo mais. Aqui não, nós vamos ter principalmente a Orual, que é a protagonista da nossa história, gente. E que protagonista! Enquanto o texto original, ele trabalha o romance, enquanto o texto original, ele trabalha a história do Cupido e da Psique, onde os dois, né, são protagonistas, a história gira em torno deles, aqui não, aqui a história vai girar em torno da irmã invejosa. A história aqui, né, ela vai girar em torno da Orual. Ela é a protagonista e é sensacional. É uma protagonista, gente, que você se apaixona, né, pela força, pelo desenvolvimento dela, né? Enfim, você torce
por ela, e justamente, tanto ela é a protagonista, que a narrativa toda é em primeira pessoa, e isso dá um sabor a mais à obra, assim, pelo menos na minha opinião, eu me senti muito próxima da personagem, né? Porque ela coloca aqui todos os seus sentimentos, ela vai, né, narra tudo o que acontece com ela e da forma, né, que ela enxerga as coisas. Mas é muito lindo, é muito bom a gente acompanhar aqui a nossa protagonista, que é então a Orual, é a irmã, não é, da Psique, ao contrário do texto original. Então é isso. E é uma obra, portanto, em primeira pessoa. E ele vai abordar vários temas. Um deles, o principal, assim, que eu tive a sensação quando eu terminei de ler foi... fala muito sobre a nossa imagem, né? A nossa imagem com relação a Deus e aquilo que Ele nos criou para ser. Então o livro vai tratar muito disso, da nossa imagem, né? Como é que a gente se vê, da nossa autoestima, da nossa percepção de mundo, das outras pessoas, da nossa percepção de nós mesmos, né? E como a Orual, ela vai encarar isso, né? Quando ela vai parar para trás e ver, puxa, quem eu era, né? Quem eu fui, ela vai ver o quanto ela errou com as pessoas, o quanto ela machucou as pessoas, inclusive a própria Psique, que ela dizia amar, mas ela descobre que, na verdade, ela nunca amou de verdade a Psique. Então, no final, né, nós vamos entender isso. Um autoconhecimento, né, a busca pelo autoconhecimento, conhecer as suas próprias emoções, seus próprios sentimentos e lidar com eles. Gente, é lindo demais, a gente aprende muita coisa aqui. Então, tem muitos temas, é muita coisa abordada. E a Orual realmente é uma personagem riquíssima. Então, ela vai tratar disso. Dessa questão da nossa imagem, que ela só é completa quando a nossa imagem ela é feita, ela é alicerçada em Cristo. Então a nossa história começa quando um rei anuncia que a sua esposa vai ter uma criança e a rainha dá à luz então, só que ela morre e a criança também não sobrevive. E Orual, então, que é a princesa, é a filha mais velha do rei, ainda uma criança, mas assim, ainda assim era a filha mais velha. Ela vai ficar muito triste porque ela acabou de perder a sua mãe. O rei vai ficar transtornado porque perdeu a rainha e um filho, e tudo que ele mais queria era um filho homem, era um herdeiro, porque ele só tinha meninas, e ele vai ficar transtornado, e agora também a sua mulher tinha morrido. Orual, então, né, era menina, e o rei desprezava, né, tanto a Orual quanto as suas outras filhas, mas Orual era a mais desprezada de todas, inclusive por ser menina. E o rei, depois que a rainha morreu, ele se tornou um homem amargo, fechado mesmo em si mesmo, e enfim, ele vai se tornar mais agressivo, vai cada vez mais desprezar a Orual, a ponto de mostrar, né, o rosto dela em um espelho, dizer, olha aqui como você é feia, sabe, esse tipo de coisa. Mas a Orual, o que ela vai pensar? Bom, como ela ainda é pequena, ela ainda é criança, ela vai pensar, bom, há um lacinho aqui, uma roupinha aqui, pelo menos, né, eu não vou parecer tão horrível, né? Ou a minha feiura não dá para esconder um pouquinho, é passável, né? Pelo menos eu vou me tornar passável, né? Não tão feia assim, enquanto eu ainda sou novinha. Mas esse rei vai se casar novamente e essa rainha vai dar à luz e também vai morrer. Só que a criança vai sobreviver, mas é uma menina. E novamente uma menina, o rei vai ficar desconcertado. Mas essa menina é a coisa mais linda, mais fofa desse mundo. E, né, é uma menina que eles vão chamar de Psique. E a Orual vai cuidar com todo amor, com todo carinho da Psique. Como se fosse, assim, apesar de ser meia irmã, vai cuidar como se fosse irmã mesmo, cuidar como se fosse filha. E vai dar todo o amor, todo o carinho. E que nós vamos ver depois que ela vai aprender que que tipo de amor era esse, que era uma forma velada, era uma forma diferente, inclusive, de ódio, né? Nós vamos entender isso já já. Mas veja só
o amor, o tanto de amor que a Orual tinha pela Psique. Olha só, eu queria ser uma esposa para poder ter sido sua mãe verdadeira. Eu queria ser um menino para que ela se apaixonasse por mim. Queria que ela fosse minha irmã inteira e não minha meia-irmã. Queria que ela fosse uma escrava para que eu pudesse libertá-la e torná-la rica, e por aí vai. Então ela, né, vai criar praticamente essa menina, vão ser inseparáveis, é um amor grande que ela vai sentir pela Psique. E um dia ela vai se tornar uma jovem, mas tão bonita, a Psique vai ser tão linda, mas tão linda, que ela vai começar a ser adorada. As pessoas vão começar a pensar que, nossa, essa beleza é sobrenatural. É sobrenatural isso, é porque ela é linda demais. E a ponto de na rua, uma mulher grávida pega, coloca as mãos dela assim na barriga, né? Me abençoe o meu filho para que ele seja saudável e belo também, não é? E que ela, né, vai ficar sem palavras, né? Nossa, as pessoas estão me adorando do nada. De repente as pessoas vão, né, vão se ajoelhar, vão beijar a mão dela toda vez que ela, né, vai na rua, essas coisas todas, ela vai achar aquilo muito estranho. E ela vai meio que se enclausurar ali. E também não vai contar para ninguém, não vai contar pro pai dela, nem nada. Que essas coisas, né, vão acontecendo e vão começar a acontecer com cada vez mais e mais frequência. Até que um dia vai dar muito ruim. As coisas vão dar muito ruim. Vai haver uma peste, vai haver lá uma febre, um surto de uma febre, que pessoas vão começar a morrer. E algumas pessoas vão dizer, coloque a tua mão, princesa, sobre nós para que a gente seja curado. E alguns vão dizer que foram curados pela princesa, pela Psique, né? Me cura e aquela coisa toda. E vai haver guerra, e vai haver coisas tão feias que vai dar muito ruim. E um dia eles vão querer invadir o palácio, né? Traga a princesa para fora, essa princesa tem que sair, estender a mão sobre nós e nos curar e não sei o quê. E o povo tava ali quase fazendo uma rebelião, querendo estourar os portões do palácio, querendo entrar porque as pessoas estavam morrendo, e eles queriam porque queriam que a princesa os curasse. E a coisa tava feia. Até que um dia, então, e guerra, e um monte de coisa, né? Começou a dar muito ruim. E um dia, então, um dos sacerdotes ali do palácio, do reino, vai chegar pro rei e vai dizer, olha, rei, o negócio aqui tá sério e é uma coisa sobrenatural, sabe? Eu acho que a nossa deusa Ungit, né, deve estar brava com alguma coisa, né? Que alguma coisa a gente fez, alguém aqui está amaldiçoado e nós tiramos a sorte, demorou pra gente descobrir, mas nós descobrimos que a maldição está com a sua filha Psique, infelizmente, rei. E aí esse sacerdote vai dizer, não, porque assim, a deusa está brava, está chateada, porque ela está recebendo adoração indevida, né? Que deve ser, ela é uma mera mortal, né? Querendo se considerar bela como um deus, e enfim, né? E aí é por isso que a gente está sofrendo todas essas coisas. E isso não vai parar, não vai passar enquanto a gente não sacrificá-la. Nós precisamos sacrificar a princesa, infelizmente. O rei vai ficar transtornado, mas ele vai permitir. A Orual vai também ficar transtornada, vai gritar, vai berrar, vai fazer um monte de coisa, mas não vai conseguir mudar em nada. E a Psique vai ser levada realmente para ser sacrificada. Que espécie de sacrifício era esse? Ela iria ser levada até lá a uma floresta, aos pés ali da montanha, daqueles lados de lá ninguém vai, porque ninguém tem coragem de ir, justamente porque é a morada do deus na montanha. E ela ficaria ali amarrada, iria haver uma grande cerimônia e tudo mais, e ela iria ficar lá largada para ser devorada, não é? Por esse tal desse deus, que provavelmente era um monstro e que ninguém sabia o que esse deus iria fazer com ela, né? Se ia matar, se ele ia devorar e tal, mas ela ia ser largada lá para esse deus fazer o que quisesse com ela. E foi o que aconteceu. A Orual, como ela precisou ser contida, né? Ela nem foi essa cerimônia, logicamente, ela foi contida,
Mas, com o passar do tempo, ela não esqueceu da sua irmã, o grande amor que ela sentia pela Psique, e ela voltou àquele mesmo lugar, porque ela queria procurar, ela queria saber onde ela ia até o fim do mundo procurar a irmã dela para saber o que aconteceu. E de fato ela vai até a montanha, ela cruza aquela fronteira, ela vai até ali onde poucas pessoas vão, e ali então ela encontra, justamente, ela encontra a sua irmã, a Psique, vivinha, bem, e né, mais bela do que nunca. E ela, ai, graças a Deus te encontrei. O que está acontecendo? Como você passou esse tempo todo aqui sozinha, ao ar livre, ao relento? O que você está comendo? Onde você está morando? Aí a Psique fala para ela, gente, eu estou bem. O Deus me salvou e ele se casou comigo. E ele me ama, ele agora é meu marido, e ele me ama, eu amo, e eu tô super feliz. Eu moro num castelo, no castelo dos meus sonhos, naquele que a gente brincava quando eu era criança, sabe? Meu castelo de ouro e âmbar, né? Então eu moro num castelo lindo, maravilhoso, com o meu marido, que é um deus, e ele me trata muito bem, eu amo demais. E a Orual, né? Sério? E quando é que você vai me mostrar então? Cadê a sua casa? Cadê o seu castelo? Tá bem aqui atrás, você não tá vendo, não? Ela, não. Sério? Não, eu não tô. O que você tá falando, menina? E aí começou a chover e tal. Não, mas nós estamos aqui debaixo da cobertura. E a Orual viu a menina toda molhada, chovendo em cima dela e tudo mais. Tipo assim, você não tá sentindo a chuva, não tá vendo que tá chovendo, e não tem um lugar coberto aqui para você, mas nós estamos no meu palácio, olha o meu palácio, eu tô aqui nele, aqui, ó, aqui. E ela não conseguia ver o palácio. Me conte, tá? E esse seu marido, esse seu Deus aí, me fala sobre ele. Eu amo, ele é maravilhoso. E como é que ele é, né? Isso eu não sei, porque ele só vem até mim à noite e ele, a única coisa que ele me pediu é que eu não visse o seu rosto, ele usa um véu, não é? Mas ele é a pessoa mais maravilhosa desse mundo e me dá tudo que eu preciso. Esse lugar é maravilhoso onde eu moro. Você não tá vendo, não? Ela, não, irmã, você tá doida, vamos pra casa. Não, mas eu quero ficar aqui, essa é minha casa, eu agora sou uma mulher casada, eu amo meu marido, eu não vou sair daqui. Mas eu vim te buscar, vamos embora, irmã. Não, Orual, esse é o meu lugar, essa é a minha casa e eu amo meu marido. E elas discutiram, e Orual não conseguia enxergar, não conseguia ver aquela mansão, aquele palácio, e ela foi embora muito triste, porque né, nós temos 3 opções. Né? Ou ela tá louca realmente, ou ela se casou com qualquer, um mendigo, uma pessoa lá que abusou dela, se aproveitou ali no momento de fraqueza, e como ela estava ali, né, presa e triste, e esse homem a soltou, e agora ela, sei lá, ela acha que deve alguma coisa para ele, e ela se apaixonou, digamos assim, pelo seu próprio sequestrador. Ela tá ruim da cabeça, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que eu posso fazer por ela, pela minha irmã? Ela foi, né, a Orual foi embora pensar a respeito do que ia acontecer, o que ela poderia fazer pela irmã, e ela volta lá para ter uma conversa, ela consegue conversar de novo com a Psique, e ela diz, eu sabia que você iria voltar, mas ela ainda não conseguia enxergar o castelo, não conseguia enxergar nada. E ela queria, olha, eu vou te levar, nem que seja amarrada, eu me mato e te mato, eu te mato e me mato depois também. E sabe, esse tipo de coisa. Não, você não vai ficar aqui, você vai embora comigo. Né? E aí, não, teve aquela discussão toda, se você me ama, você vai comigo. Né? E aí a Psique, não, eu não vou de jeito nenhum. Tá bom, a Orual falou. Eu acho que você, no mínimo, devia saber, conhecer quem é o seu marido, o que ele está escondendo de você. Ou ele é um monstro, ou ele é
horrivelmente feio, alguma coisa aconteceu. Para ele se esconder assim de você, isso não é legal, isso não é normal, eu acho que você devia descobrir. Pegue uma lamparina e de noite você descubra o rosto dele. Eu vou ficar aqui, não sair daqui enquanto você não fizer isso. Depois anoiteceu e com muita dor no coração, né? Porque de tanto que elas discutiram, foram o dia inteiro, a tarde inteira, só discutindo, a psique então resolve fazer o que a irmã pediu, insistiu, e ela a cena não relata, porque nesse momento a Aurora estava do lado de fora, ela só viu a luz, uma luzinha no meio da noite lá acender, que era provavelmente a luz da lanterna, e depois ela viu um outro feixe de luz muito forte, um estampido, um relâmpago e um choro muito forte, um choro de desespero, de dor, sabe? Que é justamente o choro da psique. Porque ela fez algo que não devia e se arrependeu amargamente, chorou amargamente ali. E aí o que acontece? Esse Deus aparece para ela também, de alguma forma, e ele diz, foi você a causadora disso? E aí ele diz que ela seria punida e que a Auroral também seria punida, elas iriam traçar caminhos paralelos, mas cada uma delas iria ali cumprir, né, cumprir um objetivo, até atingir um objetivo, até crescerem, até aprenderem alguma coisa. E aí o que acontece? A Auroral sai daquele momento, nunca mais vê a irmã, num misto de remorso, porque ela sabe que aquilo tudo foi culpa dela, e ela não sabia o que foi feito da psique. Será que ela, né? O que será que houve com essa menina? E cada vez lá o reino vai, né? Pior, o rei passando problemas. Onde estão seus filhos, rei? Perguntou outra voz. Onde está o príncipe? O rei de Fars tem 13 filhos, disse outra pessoa. Rei estéril torna a terra estéril, disse uma quarta. Né? E esse rei, né, ele já era idoso e tudo mais, não é que era idoso, né? Mas ele precisava de um herdeiro. E o tempo foi passando, e esse rei então morre, a Orual se torna rainha, só que desde aquele dia que ela teve esse último encontro com a psique, olha só que interessante, ela resolve usar um véu para esconder talvez a sua vergonha, para não, né, para esconder a sua feiura, e enfim, né, todas essas coisas. Aí ela vai lembrar de uma coisa interessante que a psique disse, que ela não podia ir contra, ela não podia desobedecer o marido dela, porque foi a única coisa que ele pediu. E aí ela diz assim, olha, quando ela conta como é que foi que eles se conheceram, a psique vai falar. Eu me senti envergonhada quando eu ouvi, né? Mas de que, psique? Eles tiraram suas roupas ou algo assim? Não, mãe, envergonhada de parecer uma mortal, envergonhada de ser uma mortal. Mas o que você poderia fazer? Você não acha que as pessoas sentem mais vergonha das coisas que não são capazes de esconder? Pensei na minha feiura e não disse nada. E ele me tomou em seus belos braços, disse psique, que pareciam me queimar, embora a queimadura não doesse, e puxou-me para fora do cinturão de ferro. E também não doeu, e eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo, e me carregou no ar, para muito acima do chão, e me fez rodopiar. É claro que ele logo ficou invisível de novo, e eu vi somente como alguém que vê um relâmpago, mas isso já não importava. E aí ela vai dizer, depois de tudo, que esse Deus, né, que assim foi o livramento dela, e que ele levou para casa e fez dela sua esposa, e ele disse, entre na casa, a casa é sua. E aí ela disse, entre em sua casa, uma voz falou, a noiva do Deus. Senti-me envergonhada de novo, envergonhada da minha mortalidade, e tive muito medo também. Mas a desobediência teria sido uma vergonha pior, e o medo ainda pior. Olha só que interessante, né? Essa questão ela se sentiu envergonhada diante da presença de um Deus, simplesmente por ser uma mortal. E a partir daí, então, a Aurora vai ficar refletindo todas essas coisas nesse encontro que elas tiveram e tudo mais. Ela vai decidir a partir dali
usar um véu e vai assumir como rainha, né? Porque o pai dela vai morrer, né? E ela vai se tornar praticamente uma outra pessoa. Que aqui nós vamos ver realmente que tem também essa questão da identidade, né? E ela vai deixar bem claro: existe a rainha, existe a Orual e a rainha Orual, uma personagem. Então, por trás daquele véu, ela, né, era imponente, era uma mulher forte, ela não mostrava o seu rosto, isso causava um certo mistério, as pessoas comentavam, né, que ela deve ser uma deusa também, deve ser mais bela ainda do que a Psique. E ela resolveu usar esse véu por quê? Porque agora, né, como a Psique tinha sumido, como a Psique tinha sido devorada ali pelo deus, né, ela foi levada como sacrifício e não mais se tornaria, a Orual agora ela teria as atenções de uma certa forma mais voltadas para ela. E de fato foi verdade, foi o que aconteceu. As atenções se voltaram para a Orual. E então ela já não era mais tão, né, digamos assim, jovenzinha, criancinha, fofinha, né, que dava para você colocar um lacinho e ficar bonitinho. Então ela achava que agora a beleza, a feiura dela não dava para esconder mais. Então ela usava um véu para que as pessoas não a vissem como ela realmente era e a sua feiura e essa coisa toda. E no momento, então, ela se torna uma rainha poderosíssima, forte na guerra, na batalha, e conquista muitas coisas. Mas isso é um personagem realmente, né? Ela põe aquele véu, ela é uma outra pessoa. E ela vai dizer, vai dar detalhes. Tem uma fala aqui muito bonita que eu não vou dizer, quando ela mata, digamos assim, a Orual que está dentro dela, né? A ponto de não ter mais nada da Orual. Tudo agora era a rainha Orual, era esse personagem, era essa pessoa que podia fazer tudo, que podia ser tudo, que ninguém questionava a beleza, porque ela simplesmente era empoderada, né? É esse personagem, digamos assim, que dava forças para ela fazer tudo. E tem umas cenas maravilhosas, né? Ela na batalha, ela na guerra, né? Ela mesma dizendo que ela lutava como homem, bebia como homem, conversava coisas de homem, piadas ou piadas sujas, sabe esse tipo de coisa, como se fosse um homem, um guerreiro realmente ali. Tem uma história, um lance muito interessante aqui dela com esse capitão, né, esse capitão da guarda, com esse guerreiro, não é? A visão deturpada que ela tinha. E quando ela foi conversar com a esposa dele, depois que passou o tempo, né? É uma história que eu não vou contar, mas sabe, ela via esse homem de uma forma, o quanto ela o amava, digamos assim, só que era um amor, né, sanguessuga, o quanto ele sugou até o último, né, esse homem, esse rapaz. E ela vai, quando ela tem uma conversa com a esposa dele, ela cai na realidade, não é? E ela percebe realmente, poxa, quão mal eu fiz, né, para este homem que eu dizia que amava, né? A Psique da mesma forma, mal que eu fiz para aquela que eu disse que amava. E ela vai se dar conta realmente né, do amor errado que ela tinha no coração dela, que ela só fazia mal realmente para todo mundo, que não era amor, era uma espécie de ódio, era uma espécie de possessão que ela tinha com relação às pessoas. E o final, gente, quando ela se encontra, quando os caminhos dela e da Psique, quando a gente pensa que a Psique está perdida na história, mas não está não, ela o tempo todo participa da história. E quando a gente pensa nisso, quando a gente tem esse, digamos, plot twist, é sensacional, é lindo demais. Gente, eu acho que inclusive vale um filme. Não sei por que não fizeram até agora, porque é muito bom, é muito lindo. Gente, é uma história sensacional. Amei o personagem, amei o ponto de vista, né? É uma história diferente, que ele criou a partir de um texto, né? Ele criou a partir do mito ali de Pupilo e de Psique, ele transformou isso numa obra belíssima. Além de tudo, é um romance, é uma história que te envolve. Você não para de ler, eu não consegui parar de ler, porque é envolvente, realmente, é emocionante. Cada cena, cada detalhe, tudo que vai acontecendo com a Orual, e quando a gente vai ver ela crescendo, é bom demais, é bom demais.
sem dúvida nenhuma, né, uma das melhores obras mesmo do C.S. Lewis. Eu recomendo que você leia. Eu acho que eu falei muito, né, mas quero que você leia e aprecie essa obra maravilhosa, realmente, até que tenha nos rostos, de C.S. Lewis. E até a próxima.